Oi galera, aqui é o Luiz Eduardo e vocês estão no canal O Olhar de um Cego. Hoje eu vou estar passando algumas curiosidades do futebol como um todo. Isso irá envolver imprensa, Libertadores, curiosidades do futebol, no geral, entre outras curiosidades. Então se você quiser saber tudo isso, assista o vídeo até o final. Deixem seu like no vídeo e comentem no vídeo caso gostarem do conteúdo, dando sua opinião, crítica ou sugestão. É isso aí, solta a vinheta e vamos ao conteúdo. Primeira curiosidade. Por que o SBT não transmitia futebol até 2020? Para quem é mais antigo vai conseguir saber do que eu tô dizendo, mas como eu acredito que tem muito jovem acompanhando, eu acho que vale a pena dizer essa curiosidade. O SBT, até 2003, transmitia muitos jogos de vários campeonatos, inclusive realizava até torneios entre alguns times. Em 2003, especificamente, o SBT queria transmitir o Campeonato Paulista, mas estava também nessa briga dos direitos de transmissão a Globo. E aí eliminar vai, eliminar vem, acontece que uma liminar do STJ dava ao SBT o direito de transmissão e uma liminar da Justiça de São Paulo dava à Globo o direito de transmissão. Com isso, as duas emissoras, com as liminares em mão, foram transmitir o jogo, que eu não lembro qual agora, do Campeonato Paulista. Acontece que depois desse jogo seguiu-se uma grande guerra judicial, porque a Globo sentia no seu direito violado e que tinha uma emissora transmitindo os jogos além dela e que o SBT não tinha esse direito. Mas em compensação, o SBT dizia que tinha esse direito por conta das liminares que tinham conseguido. Com isso, seguiu-se uma guerra muito grande nos tribunais e depois disso, o SBT nunca mais transmitiu futebol até 2020, quando voltou com a Libertadores, e aí só foi um monopólio entre Globo, Bandeirantes, que mais, na minha opinião, era como se fosse uma retransmissão dos jogos da Globo, que inclusive estava no contrato que a Globo dava a Bandeirantes, que tinha que transmitir ao menos um jogo que a Globo transmitia, e o que diferenciava mesmo era os comentários e a narração. O resto não tinha nada de diferente, era como se fosse mais repetidoras do sinal da Globo praticamente, né? Mas aí durante esse período que o SBT ficou sem transmitir foi porque Por conta Não, é porque o SBT não quis mais brigar pelos direitos de transmissão e que a Globo cobrava por direitos muito altíssimos, entre outras coisas que o SBT alegava. A segunda curiosidade sobre a imprensa esportiva. Era muito comum que nos anos 70 os jogos fossem só reprisados, pessoal. Não era comum que fossem transmitidos ao vivo. Inclusive, em um jogo em específico, os narradores da Globo, o que eles fizeram? Simplesmente pegaram as imagens do jogo e fizeram a narração por cima daquelas imagens que tinham, fazendo 4 rolos de fitas e enviando para Globo, fazendo com que o jogo fosse transmitido 2 horas depois. Sendo que muitas vezes o jogo só era retransmitido, na verdade só os melhores momentos, no dia seguinte, com nota ainda, não nem com o jogo em si. Vamos aqui. O Brasil, pessoal, falando sobre a Libertadores agora, é o clube que mais tem campeões na competição, que mais tem participações, na verdade. O Brasil tem 8 times que já foram campeões pelo menos uma vez, sendo que o time do Flamengo já foi 2 vezes, o time do São Paulo ele já foi 3 vezes, o time do Palmeiras também já foi 2 vezes, pessoal. Você vê que São Paulo é o recordista de título da Libertadores. Sim, também de títulos mundiais, inclusive com aquela Copa Toyota, que muita gente considera mundial, outras pessoas não. Também e dos próprios mundiais em si também. A segunda curiosidade. Renato Gaúcho foi o único da história da Libertadores que foi jogador e treinador. Ele participou da campanha do time do
do Grêmio lá em 83, né? Na verdade, do Você time fala do Flamengo. jogador do mesmo time e treinador. Não. Jogador de outro time. Mas que jogou e que tá treinando uma equipe, sendo campeão da Libertadores também. Que ele foi campeão jogando, campeão treinando agora. Ah, entendi. Uhum. Ele foi campeão com o time Na do Liberta, Flamengo. né? Sim. Em 81, sendo reserva, e também em 2017 com o Grêmio, claro, né? Isso é até muito óbvio para quem acompanha futebol. Taça da Libertadores, pessoal. A Taça da Libertadores é feita de 90 centímetros, feita de prata e contém 25 quilos. Quando o time ganha a competição, o time recebe uma taça com esses valores que eu citei e fica com essa taça até ser feito o chaveamento da próxima competição, onde é entregue a Conmebol. Depois, o time recebe outra taça, nesse caso uma réplica dela, com 25 centímetros a menos do que a original. Não entendi por que isso acontece, mas tudo certo, né? Não entendi por que isso acontece. Você sabia que os clubes com maiores participações na Libertadores são o Peñarol e o Nacional do Uruguai? Nesse caso, os dois clubes contêm 40 participações na Libertadores, sendo que no Brasil, os clubes que mais têm participações são Grêmio, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro, cada um com 20 participações. É metade, hein? Pois é. Mas também esses clubes uruguaios não tem a metade de títulos que os clubes brasileiros têm. Que inclusive eu falo o número de títulos exato no vídeo que eu conto a história da Libertadores. Pessoal, que vale a pena muito assistir. A maior goleada da Libertadores ocorreu em 1970, quando não tô lembrado o time do Uruguai que eu falei aqui, que me fugiu o nome, né, que não é o Peñarol, acabou vencendo o Valência da Venezuela por 11-2. E de goleadas recentes, o que nós temos é o time do Cruzeiro vencendo por 7-0 de Estudiantes da Bolívia, no time do Santos vencendo em 2012 por 8-0 o Bolívar. Pode continuar, só vou vir aqui. Não precisa, se for o que eu tô pensando, o Bolívar da Venezuela em 2012. Inclusive, um detalhe interessante que vale a pena ser dito é que o time do Santos empatou o primeiro jogo por 2-2, o que torna esse fato ainda mais especial ainda. Vamos aqui seguir, pessoal. Taça da Copa do Mundo roubada. A FIFA fez a taça em 1950. E o clube que vencesse a competição por 3 vezes seguidas ficaria com a posse da taça em definitivo. E o Brasil ficou com essa posse em definitivo em 1970. Mas não sabe-se lá como isso aconteceu. Em 1980, essa taça foi roubada. E até hoje não se sabe quem foi que roubou a taça. Isso no Brasil? Sim. Tinha que ser no Brasil, né? Né, o Brasil quer... E aí, nesse caso, a FIFA fez uma outra taça, que nesse caso fica com a seleção até a outra edição do Mundial. Não tem as coisas mais de Copa, de taça permanente. Em 2018, pedaços da taça foram encontrados derretidos no porão da sede da FIFA, em Zurique, na Suíça. Então, assim, é algo assim muito misterioso, porque assim, nesse caso, dá pra botar, inclusive, uma probabilidade de ter sido alguém até da FIFA. Quem sabe? O clube mais antigo do país. Eu estou falando do São Paulo de Rio Grande, que foi fundado em 1900 e está em atividade até hoje. Juiz fugiu. Em 1962, Garrincha recebeu 2 cartões e foi expulso. Mas sabe-se lá como? Vamos seguir aqui, porque meu leitor de tela acabou tendo interferência. O Bandeira acabou sumindo com a súmula. E aí, porque nesse caso antigamente o Bandeira até poderia dar expulsão.
E aí, pelo fato do impacto que essa expulsão teria para o time do Brasil, e esse impacto afetaria diretamente a FIFA, em um julgamento feito, decidiram que o Garrincha poderia jogar sim a final da Copa de 1972. No hino do Atlético, pessoal, existe uma parte que diz: nós somos campeões do gelo. Eu até fico muito em dúvida nesses hinos, assim, muitas coisas assim, históricas, né? E aí, eu fiquei pensando, o que quer dizer essa coisa do campeões do gelo? E o que aconteceu foi que em 1950, o time do Atlético, como tinha sido campeão mineiro 3 vezes, tinha sido campeão dos campeões, que era um torneio realizado na época, foi convidado por um grupo de alemães para jogar um amistoso lá na Alemanha. E aí, como lá na Alemanha era o inverno, o time jogou debaixo do gelo e foi campeão desse torneio amistoso, vencendo as principais... Debaixo do gelo? Socorro. Sim, inclusive com muitos jogos um dia após o outro, porque para quem não sabe, hoje o jogador tem que dar um espaço de 72 horas para que o jogador possa atuar novamente. Caso o jogador queira atuar antes desse prazo de 72 horas, ele tem que assinar um termo se ausentando de qualquer responsabilidade sobre essa questão. Inclusive é uma regra mundial que está em vigor. Vamos falar sobre a Austrália, que acabou mudando de confederação. A Austrália é um país da Oceania. Na Oceania se tem muito poucos países conhecidos. Os principais são a Austrália e a Nova Zelândia. O principal esporte também lá da Oceania é o rugby e o futebol americano. Mas se tentou e tenta até hoje se difundir o futebol pelo continente. Para isso foi criada a Confederação da Oceania em 1966. Nesse caso, o continente poderia ter um país na Copa do Mundo. Poderia ter vírgula, né? Porque além de ter que jogar a fraquíssima eliminatória naquele país, ainda tinha que disputar uma repescagem com algum país de algum continente. Nesse caso, atualmente, essa repescagem acontece com o quinto da América do Sul, e foi nesse cenário que a Austrália entra para disputar as eliminatórias da Copa de 2002. Com países muito fracos, como Tonga, como já não lembro que nomes tão estranhos, né? E países assim nessa linha, a Austrália venceu os 2 primeiros jogos. Esse terceiro país que a Austrália ia jogar, além de ser fraquíssimo, tanto é que tinha perdido o primeiro jogo por 6-0 e o segundo por 12-0, ainda sofreu uma punição da FIFA, fazendo com que os 19 jogadores da seleção não pudessem jogar. Nesse caso, o que a federação daquele país fez foi usar a base daquele país, porque o futebol já é muito fraco, então não tem como pegar jogadores assim minimamente aceitáveis, de clubes mesmo. E aí foi nesse cenário que, inclusive, o técnico disse que só rezando para que o time não tomasse uma goleada. Mas nem isso ajudou. O time da Austrália venceu por 31-0. 31-0, acho que foi a maior goleada. Foi de uma competição da FIFA. Não, coitados. Parecia mais o quê? Parecia mais Não. um jogo de quê? Pelada. Não, pelada não. Com esse monte de gols aí, parecia mais futsal, né? Que é um atrás do outro. Não. Nem futsal tem muito isso. Parecia goalball, mais ou menos. E ainda assim, Meu goalball Deus. não tem esse número de goleadas. E aí que se escancarou o nível fraquíssimo das eliminatórias daquele país. Foi aí que começaram a surgir conversas para que a Austrália mudasse de país, mudasse de continente, nesse caso de confederação, para a Confederação da Ásia. Isso aconteceu em 2006, quando o time ainda disputou as eliminatórias pela Oceania, que foi muito bem, inclusive, mas acabou se classificando na repescagem, né? E hoje, além do futebol ser muito mais forte por essa confederação, ainda tem o próprio fato de que
o continente tem 4 vagas garantidas para a Copa do Mundo. E com isso, a Austrália, desde então, conseguiu as 3 vagas que conseguiu. E aí, nunca mais levou esse tipo de goleada? Essa seleção ficou 17 anos sem vencer. E sendo que a vitória aconteceu somente em 2016. Que o time venceu uma partida. Uma partida. Sim. Poxa. É nesse nível. É nesse nível. Vocês sabiam que o Olympique de Marseille foi o único clube a o Marseille foi o único clube a vencer a Champions League de 83? O único a vencer, vírgula, né? Porque depois foi comprovado o esquema de suborno lá dentro do país entre os clubes do campeonato francês. Com isso, a equipe perdeu o título da Champions League que tinha conquistado e também foi rebaixado automaticamente para a Série B do ano seguinte e acabou falindo. Nessa coisa de esquema de manipulação de resultados, se vocês acham que é só a má-fé do apito, que foi algo assim extraordinário, só deem uma olhada nesses 2 casos. Apito Dourado e a máfia da Itália. No caso do apito dourado, o que acontecia era que o dirigente do Porto pagava para escolher os árbitros para apitar os jogos. E no caso, inclusive, como deveria ser apitado, os resultados, como deveria ser esse resultado, entre outras coisas. E ele subornava os árbitros com aspas, uma fruta, aspas, que nesse caso, para eles na linguagem lá desses dirigentes, era uma prostituta. Era nesse... Uma fruta? É. Ai, esse termo foi bom, hein? Fala sério. E no caso da máfia da Itália, a situação era muito pior, porque era ele que mandava até na seleção do país, escolhendo quem ia para a seleção. Inclusive em um dos áudios diz claramente o presidente da Juventus, não lembro para que jogador. Se continuar a encher o saco, não vai para a seleção. Quem determina quem vai ou não para a seleção da Itália sou eu. E esses esquemas acabavam explodindo pelo mundo nesses anos de 2004 a 2006, quando tinha Copa do Mundo e Eurocopa na Europa. E nesse caso, a Juventus foi rebaixada para a Série B, a maioria do elenco foi embora e os poucos que ficaram foram conhecidos como os heróis da Juventus. E aí, fora que devem ter vários outros esquemas de arbitragem. Se vocês quiserem se aprofundar, é só pesquisar no Google esses esquemas aí que eu citei, tanto da Itália, tanto da Espanha. E para finalizar, não é bem uma curiosidade, mas eu acho que vale a pena ser dito. Muito se fala, às vezes, sobre a diferença de nível, tanto no futebol sul-americano quanto no europeu. E aí muita gente diz, nossa, tem que ter fair play financeiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas o que é exatamente um fair play financeiro? Fair play financeiro nada mais é do que uma maneira de controlar como a equipe gasta e como a equipe recebe. Porque tem muita equipe que gasta muito, como o exemplo do Cruzeiro, que fez uma gestão muito amadora, como é o exemplo do Vasco e tantos outros, para fazer um baita de um timaço, mas acaba tendo dívidas bilionárias. O fair play financeiro é uma forma de tentar impedir que essas dívidas bilionárias aconteçam e que o clube não tenha condições de pagar. Para isso, cada federação estipula suas regras, o que aqui no Brasil nem no continente sul-americano não existe, mas no caso da Europa, na Champions League existe, tem até um comitê para analisar as finanças de cada clube. Eu acho que é até uma boa, porque o amadorismo ia diminuir consideravelmente aqui no Brasil. Eu acho que isso ia acontecer. E essas são as curiosidades, galera. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau. Cada coisa interessante, hein, Luiz Ricardo? Cada informação interessante, né? Né? Na Sim. verdade, o mundo do futebol é uma variedade, né? Sim, o mundo como um todo, eu diria. Sim. É isso aí, galera. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.